Thank you.
O maior problema antes da imersão era conseguir material técnico de qualidade, dicas e procedimentos conforme a fábrica recomenda. São informações que são difíceis de adquirir, de conseguir, e com isso facilitou muito. O serviço ficou sendo feito mais rápido na oficina. Posso até te falar um exemplo, para trocar corrente, o vídeo que o Luciano ensina alguns segredos ali durante o processo, facilita muito. O tempo baixa, aumenta o ganho, porque acaba sendo feito mais rápido o serviço. Algumas dicas, alguns procedimentos que ele passa agiliza muito o diagnóstico, fica muito mais tranquilo de ver o problema do carro, e com isso maior fluxo na oficina e mais dinheiro que entra no caixa, né? Tanto com o reparador quanto com o entusiasta, que eu sei que tem entusiasta entrando, vale a pena, vai pegar dica, vai saber cuidar do carro e, cara, vai ganhar dinheiro, vai aproveitar, vai ser muito proveitoso. Eu sou o Samuel, mecânico na Nesiocar, e recomendo a imersão VAG. Meu nome é Wellington, a minha oficina é VW Tech Motor, da Tuba. Eu sou o nome da imersão, acho que é a segunda turma, junho de 22. O maior desafio antes de participar da imersão foi falta de conteúdo e a falta de transparência com algumas informações relacionadas à VAG. Bom, através do conhecimento, a gente acaba sendo mais transparente e sabe trabalhar um pouco mais, vamos dizer assim, mais tranquilo em algumas informações, onde como a internet abre muitas informações para o pessoal, você consegue ter mais segurança para passar para o cliente o que precisa fazer. Nem sempre é só uma simples troquinha de óleo no carro. O Encontro Bueno ainda contribui para o meu negócio através das informações que o pessoal vai falar com a gente. Como a imersão é uma plataforma de ensino contínuo, o pessoal está sempre se atualizando, você acaba para trazer o seu Volkswagen e Audi para a gente poder trabalhar. Bom, não tem uma comparação. A imersão VAG é totalmente diferente dos outros treinamentos, porque é um conteúdo bem transparente e bem elaborado. Os outros cursos que a gente participa é focado no geral, né? Nem todas as informações são precisas assim como a gente tem na imersão. Tá perdendo tempo, meu amigo. Tem para imersão, sucesso é garantido. Eu sou o Elito, recomendo a imersão VAG. Venha! Buenas! Sejam excelentemente bem-vindos à nossa segunda live do evento Motor do Futuro, o curso online de 4 aulas gratuitas que você participou da primeira aula ontem, vai participar da segunda hoje, amanhã temos a terceira e a quarta live, que essas aulas tornarão você um mecânico especialista no motor EA211, o motor que é o futuro da mecânica Volkswagen e Audi nos próximos 20 anos. Quero lembrar vocês o porquê que vocês estão aqui. Porque vocês estão garantindo o atendimento e diagnósticos rápidos, precisos e conhecer a fundo internamente esse motor em detalhes para que vocês possam fazer todo e qualquer reparo necessário, assim como eu faço aqui hoje na minha oficina mecânica na Alvento. Então, quero que vocês sejam extremamente bem-vindos. Ontem nós passamos por vários assuntos, né? A ideia era apresentar os 4 motores, mas eu não aguento, eu quero entregar mais, então a gente já começou a falar sobre alguns diagnósticos. Eu já falei ontem sobre diferença das PCVs, eu já falei ontem sobre diferença de juntas, eu já falei ontem sobre diferença de consumo de óleo, e hoje a gente vai fazer mais. A ideia da live de hoje é falar sobre estratégia de funcionamento desse motor, sobre os principais defeitos, e inclusive eu quero que vocês estejam com papel e caneta na mão, porque hoje eu vou passar código de falha, principal sintoma, solução. Código de falha, principal sintoma, solução.
Então vocês não vão mais sofrer. Se vocês pegarem um carro com um 0171 ou com um 2177 e vocês já vão matar de cara. Ah, eu lembro que o Luciano falou, o 2177 é um sistema pobre numa carga, ou seja, eu estou com um sistema pobre num ponto específico quando eu tenho curto prazo não atingindo o volume de combustível. E o 0171 é menos grave, eu estou ali com um sistema pobre fora da marcha lenta. Por quê? Porque no longo prazo o ajuste do trim do combustível, né, da quantidade de combustível no longo prazo, ele não está conseguindo chegar na quantidade de combustível correta. Então aí você começa a diferenciar essas coisas, porque você começa a entender da estratégia de funcionamento. Essa é a ideia da live de hoje. Então, papel e caneta serão importantíssimos, tá? Na live de amanhã, pessoal, esse motor DHS 1.0, a gente comprou um motor 0 km, tá? Esse motor é 0 km, é um TSI, e nós vamos desmontar esse motor por completo, tá? Eu vou chegar até o virabrequim. Então, aquela história de que não é possível desmontar ou não se recomenda desmontar o virabrequim, e isso vem da Volkswagen, da própria Volkswagen, a ideia é desmistificar um pouco disso, porque a gente sabe que isso está acontecendo bastante, né? E que muitas vezes é necessário sim. E se você tiver essa necessidade, você vai estar pronto para poder fazer o reparo nesse motor ou em qualquer uma das versões, seja 1.4 TSI, seja 1.0 TSI, seja 1.0 MPI, seja a 1.6 MSI, tá? E na quinta-feira eu vou ensinar vocês os ajustes desse motor. Então na quarta-feira amanhã nós vamos desmontar o motor inteiro e na quinta-feira eu vou passar pelos ajustes desse motor para que você possa desmontar e remontar da maneira correta, tá? Nós vamos falar sobre método de auditoria de aperto, nós vamos falar sobre método de engenharia reversa, nós vamos olhar cada peça desse motor e também mostrar os principais defeitos dele, tá? Então, eu quero que todos vocês estejam muito atentos a tudo que a gente vai passar por aqui, beleza? Eu quero saber se o som tá bom. Então, me digam aí, cara, o som tá legal, tá tudo certo, vamos começar. Quantas pessoas temos ao vivo, diretor? 2.500 pessoas. Ontem nós batemos 5.200 pessoas aqui na live. Cara, isso me deixa extremamente feliz, porque, obviamente, eu tiro parte do meu tempo, a gente investe dinheiro para estar aqui, tá, pessoal? Para estar passando essas aulas grátis para vocês. Isso, de fato, é praticamente um presente para vocês, né? Então, tem alunos que pagam, obviamente, para estar fazendo os nossos cursos online. Vocês têm essa oportunidade de assistir parte desses cursos de graça. Essa é a oportunidade. O que vocês têm que fazer? Dar um pouco da sua atenção, um pouco do seu tempo. E também existe um pedágio, né, que a gente brinca, né? O pedágio aqui qual que é? É você encaminhar essa live. É pegar o botão do compartilhar aqui e mandar no grupo de mecânico e chamar todo mundo e falar, gente, lembra? Ó, segunda aula, tá rolando, o cara vai começar a falar lá sobre os principais defeitos, né, os principais erros e os macetes de diagnóstico. Então chama a galera para estar aqui, tá? E hoje, quem aí já está no grupo, quem não está nos grupos recebendo material, essa é a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês. Cara, eu quero receber os materiais em PDF. Para receber os materiais em PDF, a gente manda no grupo de WhatsApp, gente. Eu não consigo mandar um material de PDF para 5.200 pessoas individualmente no e-mail de cada um de vocês, tá? Levaria alguns dias. Então a gente manda no grupo de WhatsApp porque daí vocês baixam lá, perfeito? Só que para baixar e abrir esse PDF existe uma senha, tá? E eu vou entregar essa senha, só que o pedágio da senha hoje, eu quero que vocês prestem atenção. A senha hoje, ela vai ser entregue quando... Aqui, ó. Pierburg e Koban Schmidt são duas empresas apoiadoras desse curso online, tá? E elas são representadas no Brasil por uma empresa chamada Motor Service Brasil. A Motor Service é o grupo das empresas da Koban Schmidt e da Pierburg. Eles estão com o Instagram deles, o @Motor Service Brasil, com 28.500... Hã? 28.400 seguidores. Nós precisamos bater 30 mil seguidores lá no Motor Service Brasil. Então, ó, você vai lá, aqui embaixo, para quem está no celular, tá fácil. O link aqui embaixo é para ir direto no Instagram da Motor Service. Então você vai lá no Instagram da Motor Service Brasil, tá? Motor Service Brasil. Dá um zoom aqui, diretor. Vamos lá. Vocês vão lá e vão apertar o seguir. Nós vamos fazer essa página bater 30 mil seguidores hoje para eu liberar a senha do PDF. Esse PDF hoje aqui, ó, é essa página aqui, tá, pessoal? Motor Service Brasil. Então tá com 28.400 aí, a gente tem que ver ela bater 30 mil. São 1.600 likes. Vocês são 2.500 pessoas, então tá fácil da gente fazer isso aqui acontecer, tá?
Então vamos fazer a página da Motorserve bater 30 mil, que aí eu vou liberar a senha do PDF. Esse é o pedágio de hoje, beleza? Ah, e importante também para todos vocês, cadê minha água? Nós vamos dar um certificado para quem participar das 4 lives. Então venha nas 4 lives, que é o final de quinta-feira, o seu certificado de participação da Alvento Education, do curso sobre especialização em EA211, vai estar lá com o seu nome para você colocar na parede da tua oficina e mostrar para o teu cliente que você é um especialista, que você estudou esse motor para ele ficar tranquilo, ele confiar na tua mão de obra, além daquilo, obviamente, que você vai passar para ele com segurança, porque você conhece o motor dele. Show de bola? Bora lá? Olha, algumas coisas a gente passou ontem para vocês entenderem a visão geral de funcionamento desse motor, tá? Nós falamos que o motor é todo em bloco de alumínio, que as camisas são integradas, que a gente tem ali mancais de virabrequim, que a Volkswagen diz que não é removível, né? Nós temos bronzinas que são ajustadas por cor nesses mancais de virabrequim, e a gente vai mostrar isso para vocês nesse motor aqui, tá? E nós temos estratégia de funcionamento desse motor. O que faz a gente mais perder tempo hoje na oficina é diagnóstico. E o diagnóstico ele só consegue ser rápido. Vocês gostam dos macetes e dicas, mas ele só consegue ser rápido se você entender por completo o que tá... O que foi, Lucão, que você tá dando risada aí? Eu fico curioso, mano. Você não pode fazer isso comigo. Não, a galera tá desesperada pra bater os 30 mil, eles estão monitorando. Já deu 29, bora. Show de bola. Quando você fica refém de uma dica, pessoal, você só consegue resolver um problema. Quando você entende o funcionamento de um sistema, você resolve qualquer problema. Então, o que eu vou passar para vocês hoje são as estratégias de funcionamento desse motor. Como, por exemplo, você saber que o 1.0 TSI ele trabalha com 100 bar de pressão em marcha lenta. Então, se eu pego um carro que está com mistura pobre, acusando mistura pobre, por exemplo, e qual que é a primeira coisa que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar as pressões de funcionamento do carro. Porque se o carro está com a pressão de marcha lenta em 100 bar, eu já sei que o problema não é da bomba de alta para frente. Perfeito? E aí eu olho a pressão da bomba de baixa. E aí eu vejo o PWM da bomba de baixa. Que PWM, Luciano? A bomba de baixa tem um módulo que controla a pressão na linha para que ela entregue até aqui na bomba de alta, certo? Se eu olho aquele módulo PWM, o carro está em marcha lenta e o módulo PWM está com um sinal super alto, 70%, 80%, em 3 minutos, com o scanner plugado no carro, eu bato o olho, o código é mistura pobre. Eu vou lá na leitura dos dados em modo contínuo. Vejo lá a solicitação do módulo da bomba de baixa. Está alta. Eu nem coloquei manômetro, não tem sensor de pressão. Por que eu olho o PWM? Eu não tenho um sensor de pressão de baixa pressão de combustível. Perfeito? Então, em 3 minutos eu olho, porque eu sei o funcionamento, eu olho o PWM e sei que a solicitação da bomba de baixa está muito alta. Ou seja, eu tenho um problema de baixa pressão de alimentação. Eu já mato o defeito ali, ó, rápido. Perfeito? Assim como eu consigo matar um defeito de mistura rica, de um bico gotejando, sem mexer em absolutamente nada no motor. Eu vou monitorar a pressão de alta com o carro quente e vou desligar o carro e ver se o bico tem estanqueidade. Com certeza os senhores já ouviram falar, muitos dos senhores já ouviram falar nesse tipo de macete. Mas isso só serve para se você entende de fato o funcionamento de uma injeção direta. E aqui a ideia é vocês entenderem o funcionamento e a estratégia desse motor por completo, tá? Então, eu quero falar do primeiro defeito aqui que esse carro tem e que vai gerar anotem aí, P0300, tá? Primeiro defeito que gera P0300 nesse carro é carbonização. Todos os motores de injeção direta, no caso do EA211, não tem uma alimentação de combustível nos dutos de admissão. Ele injeta direto somente na câmara de combustão. Então, conforme os senhores já devem ter ouvido falar, se eu não tenho um combustível presente nos dutos de admissão, que eles são solvente da presença do vapor de óleo, que vocês já sabem que vai estar sendo admitido pelo coletor de admissão, esse vapor de óleo ele acaba carbonizando as paredes aqui, ó, do duto de admissão e a haste da válvula. E isso pode gerar um problema de vedação de válvula, tá? Então, se eu tenho um P0300 por carbonização, uma simples limpeza, uma descarbonização de motor, gera o retorno da vedação de válvula e o carro para de falhar. Percebe? Então, P0300 aleatório, vela é boa, bico é bom.
para onde eu vou? Eu vou fazer um teste de vazão de cilindro. Eu coloco aqui a máquina, né, um injetor de ar comprimido, eu sei qual a pressão que eu estou injetando de ar comprimido no cilindro e sei qual a retenção dessa pressão. Perfeito? Se ele está retendo muito, praticamente acima de 90% dessa pressão injetada, é porque de fato eu tenho pouco, mas sempre tem um escape de pressão de ar através dos anéis, porque o motor está parado. Agora, se essa retenção da pressão ela é abaixo de 90%, significa que está vazando a pressão de ar que eu estou colocando dentro do cilindro. E aí eu vou ouvir através do duto, por exemplo, de alimentação de óleo. Eu coloco o ouvido aqui, ó, basta ouvir, às vezes você consegue sentir até o fluxo de ar. Você está injetando no cilindro, ele está passando pelos anéis e está vindo por aqui. Opa, eu tenho desgaste de anéis. Ou você consegue ouvir aqui no coletor, o fluxo de ar no coletor de admissão. Cara, não está vedando a válvula de admissão. Se eu tenho um problema de vedação de válvula de admissão, ele provavelmente é gerado por carbonização. Carbonização essa que normalmente é gerada em uso severo e quando o cliente não tem as trocas de óleo muito regulares, porque quanto mais o óleo fica contaminado, mais vapor de óleo ele gera. Olha, eu já consegui dar 4 aulas como essas que vocês estão aqui só sobre carbonização, mas eu preciso encurtar esse assunto. Quando a gente falou desse assunto lá em 2020, ele era muito novidade. Hoje, muitos dos senhores já devem ter ouvido falar. Então, como é que eu vou descarbonizar isso aqui? Cara, você pode descarbonizar de maneira mecânica, tá? Com presença de químico. Você pode descarbonizar com uma máquina de jato de casca de noz. A Cabotec tem uma muito boa, a gente usa aqui. A Raven tem uma máquina também muito boa. Vocês podem comprar a máquina que for do seu agrado. Vale a pena ter a máquina, Luciano? A máquina economiza tempo. Você consegue descarbonizar de maneira mecânica também. Se você for fazer um serviço desse a cada 2 meses, não vale a pena ter a máquina. Agora, se você quer começar a colocar um serviço desse recorrente na sua oficina e vai fazer toda semana, vale a pena ter a máquina. Você vai pagar a máquina aí com 5, 6 serviços, só o tempo que você economiza já paga a máquina. E fora que com a máquina é mais fácil de vender um serviço qualificado e mais caro para o cliente, tá? E como muita gente tem a máquina, obviamente, se você tiver, passa uma segurança para o cliente, tá? Mas o mais importante é a explicação do porquê fazer, seja preventivo, tá? Ou seja para resolver falha no carro. Imagina você chegar para o cliente e falar assim, essa falha é sujeira, eu vou limpar e vai resolver. Você não vai trocar peça nenhuma. Cara, você já passa uma credibilidade para o teu cliente que é gigantesca, percebe? Então, carbonização gera bastante problema, tá? Pessoal, vamos falar... Sabe o que faltou aqui? Giovana, você estava assistindo a aula que eu sei. Me arruma um sensor de temperatura, por favor. Vamos falar do maior problema que assola a eletrônica do EA211, que é a capilaridade no sensor de temperatura, tá? Eu tenho um sensor de temperatura, pessoal, que ele vai posicionado no cabeçote, tá? Ontem a gente mostrou na live, perfeito? Ontem nós mostramos na live aqui, ó, que o sensor de temperatura ele vai posicionado nessa área aqui. Luciano, por que a Volkswagen resolveu colocar o sensor de temperatura aí? Porque esse é o ponto mais relevante para eu pegar a temperatura no motor. Perfeito, diretor. Ó, o diretor hoje está dando zoom, hein, galera? Quero ver vocês elogiarem o diretor, hein? Olha só. A Volkswagen colocou um sensor de temperatura no motor, aqui no ponto do cabeçote, porque eu tenho uma galeria de água dentro do coletor de escape. Perfeito? Então, aqui é o ponto mais quente do motor. Eu preciso monitorar, com preferência, o ponto mais quente desse motor. Então, ela colocou o sensor aqui. Nas versões turbo, ele fica no mesmo local. Ele é sempre nessa... Bom, inclusive esse aqui é uma versão turbo, né? E ele tem, inclusive, uma proteção. Vem uma proteção aqui aquela capa de tecido com alumínio, tá? É um tecido de fibra de vidro com alumínio, aonde ele protege esse sensor também da exposição à própria temperatura. Obrigado, querido. Então, olha só. O sensor, ele fica exposto a essa temperatura, tá? Só que essa temperatura ambiente, ela nem é a preocupante, a parte externa, tá, pessoal? A mais preocupante mesmo é porque ele está localizado num ponto que, inclusive, a convecção aqui de ar ela é baixa, né? Porque o motor recebe muito ar na face frontal dele.
através das próprias aletas, o ar que está passando pelo radiador, a convecção de ar aqui atrás é muito baixa. Então ele é um ponto quente como um todo. Ar ambiente, né? O local onde ele está inserido, a própria convecção de calor pelo alumínio aqui, e ele vai estar medindo a temperatura do motor, tá? Informando esse eu, obviamente, dessa temperatura, só que existe um defeito muito grave que ele trinca, começa a passar fluido de arrefecimento para fora dele, ok? Quando ele gera até um pequeno curto-circuito entre os dois pinos do sensor, quando ele gera ali um pequeno curto-circuito entre os dois pinos do sensor, ele já gera a luz de injeção acesa. E aí tá maravilhoso, aí é fácil de matar o defeito. Acabou de começar, digamos assim, né? Mas nem sempre ele gera esse curto-circuito, tá? Nem sempre ele gera esse curto-circuito. E qual que é o maior problema da capilaridade? O positivo de alimentação, ele é comum a muitos componentes no motor. Ele é comum ao TBI, ele é comum ao sensor de rotação, ele é comum nos casos do motor turbo, ao controle, o wastegate de controle da turbina, tá? E esse positivo ele vem lá do módulo do motor, que alimenta esses componentes. O fio ele funciona como se fosse um condutor de fluido de arrefecimento. E esse fluido de arrefecimento vai contaminando tudo. Vai contaminar o wastegate, o carro começa a dar sinal errado de posição de turbina. Vai contaminar TBI, o carro começa a dar sinal errado de resposta ao acelerador. Pode contaminar, inclusive, o sensor de rotação. O carro pode ter dificuldade de partida, o carro pode começar a apagar em funcionamento. E o pior dos casos, obviamente, é quando ele vai parar lá no módulo do motor, tá? Ele vai gerar corrosão, só que pior do que isso, como esse duto, né, esse fio funciona como um duto, tá? Essa capilaridade, ela não se restringe apenas aos conectores. Ela contamina, em casos graves, severos, os componentes que ela afeta. Então a água vai parar dentro da controladora da wastegate. O fluido de arrefecimento vai parar dentro da controladora da TBI e vai parar dentro do módulo do motor. E em um dos casos, que é o UP, o módulo do motor fica numa posição mais baixa que o próprio sensor de temperatura. Ele é o pior deles para acontecer. E o módulo fica de ponta cabeça. Então, os senhores sabem, está lá na caixa de roda, né, do motorista. Tá? Eu sempre me confundo, porque a gente olha muito carro de frente no elevador, né? Então ele está lá na caixa de roda do motorista. Tá? Quando ele chega e contamina o módulo, pessoal, isso aqui assim, ó, para trocar preventivo, tá? Você vai trocar o sensor de temperatura, custa R$200. Um sensor desse na concessionária custa R$450, tá? Existem, eu não estou lendo os comentários, tá? Só para deixar claro para os senhores, mas eu tenho certeza que muita gente deve estar perguntando aí. Existem alguns sensores... Estão perguntando a senha do PDF também, acho que é bom dar uma reforçada, entrou bastante gente já. Tem que, senha do PDF, tá? A página da Motor Service tem que chegar a 30 mil seguidores. O link da página da Motor Service está aqui embaixo. Ou vocês vão no YouTube, no Instagram e digita lá, Motor Service Brasil, ok? A gente vai fazer essa página aqui chegar a 30 mil seguidores, eu vou liberar a senha do PDF. Beleza? É isso. A Motor Service hoje, a empresa, o grupo que controla a Koban Schmidt e a Pierburg, eles estão apoiando esse evento para que vocês possam receber essas informações, tá? Existem sensores no mercado de reposição, que a montadora ou essas fabricantes estão falando que ele é blindado, tá, pessoal? Isso é uma informação que eu só consegui através de, enfim, materiais ou até outros influenciadores passando essa informação. Nesse caso foi o Nilcinho da Power Class que eu vi ele falando de um sensor que ele já está atualizado e que ele não gera capilaridade. E, poxa, que legal, isso é bom. Luciano, o que você acha? Eu não sei. Eu não sei, eu não conheci, eu não sei qual foi a modificação, eu não ouvi as explicações, então eu não posso falar para os senhores, tá? Eu até, de maneira bem honesta mesmo, eu até queria ter entrado em contato com essas empresas e pego essas informações, eu acho que é importante. Mas, cara, independente a isso, quero deixar claro assim, eu não estou fazendo propaganda de marca nenhuma para troca de sensor, tá? Alguns senhores devem falar, é porque tem um furo no meio do conector,
E os sensores novos, puxa aqui, diretor, tem um furinho lá no meio do conector, tá vendo? Ó? Boa, diretor, olha lá. Ó. Furinho no meio do conector. Ah, o sensor novo não tem esse furo, Luciano. Quando não tem esse furo, não dá capilaridade. Eu falei, cara, pode ser que não dê, mas isso leva 4, 5 anos. De qualquer maneira, o que eu faria se eu fosse vocês? Cliente, isso é conhecido como um defeito muito recorrente. Vamos trocar isso aqui com todas as trocas de correia dentada. Tá? Você está economizando para o teu cliente um pepino que pode ser de até R$5.000. Por uma troca de sensor que você vai cobrar, enfim, vai comprar o sensor, vai trocar para ele preventivamente, vai cobrar a tua mão de obra, você está aumentando o ticket médio. Se você ia trocar uma correia dentada por R$2.000, que esse é o custo médio para trocar uma correia dentada dessa hoje, tá, pessoal? Vocês me perguntaram ontem, um kit completinho que você vai trocar correia, ó, primeira coisa, né? Vamos trocar correia? Vamos! Vai colocar correia o quê? Com aplicação de Kevlar, né? Com a aplicação da malha interna nela. Tem que ser a branquinha, senão as outras são modelo econômico e não duram 120 mil quilômetros, tá? Vai trocar correia? Me perguntaram ontem, troca os parafusos, né? Troca os parafusos das polias, avalia os parafusos da polia. A Volkswagen fala para trocar. Cara, esse aqui é um parafuso de classe 10.9. Você consegue pegar a informação de torque, calcular a carga, tá, interna no parafuso na área de seção, que vai ser aqui embaixo, no caso na área de rosca, e saber se essa carga interna no parafuso ela é maior do que a tensão de escoamento. Um parafuso de 10.9 tem 900 megapascal de escoamento, ou seja, se ele não ultrapassar 900 megapascal de carga aqui dentro, ele não foi para a região plástica, ele ficou na região elástica. Quando o parafuso está na região elástica, que eu falei para os senhores ontem, todos os parafusos são elásticos, quando ele está na região elástica, ele estica e volta para o tamanho original, e você pode reutilizar. Por que a fábrica fala para trocar toda vez? Porque é um parafuso de segurança e porque ela não vai querer pagar uma garantia porque ela não recomendou a troca no parafuso. Mas se você olhar o torque dado em cada parafuso e ver se ele passou do limite de escoamento ou não, você está fazendo uma análise técnica correta. Opa, obrigado, Hugo, estava olhando para a câmera errada. Você está fazendo uma análise técnica correta se precisa trocar o parafuso ou não. Coloca no kit. Eu troco o kit do parafuso. Esse aqui, ó, principalmente, né? Parafuso do tensor, tá? Troca o parafuso do tensor. Tem que trocar, obviamente, o tensor, a correia, né? O rolamento de encosto, vem tudo no kit. E aí, essa troca de correia dentada, que um kit correia bem montado custa ali cerca de R$1.100, mais as suas 3, 4 horas de mão de obra, ela vai dar cerca de R$2.000, tá? A concessionária faz por R$1.910. E tem muita concessionária fazendo mal feito, assim como tem concessionárias fazendo bem feito. Mas eu conheço muitos buenos que já me chamaram a atenção do tipo assim, cara, aqui não tem nem a ferramenta. Eu falei, como assim? Como assim? Verdade ou mentira, Lucão? Né? E aí, você está trocando correia dentada que custa R$2.000 para o cliente, e você está aumentando o teu ticket médio em 200, R$250, 300. Imagina, você está aumentando o ticket médio em 15% em um componente, entendeu? Que você já está com a mão na massa. Se você faz com a ferramenta da Raven, já vai ter que fazer uma reposição de fluido de arrefecimento, já repõe esse fluido de arrefecimento um litro a mais, já vende mais 1 litro de fluido de arrefecimento para o cliente, já avalia o fluido de arrefecimento, já vende uma limpeza de arrefecimento para o cliente. Olha lá, de troca de correia dentada, que era 1.900, 2.000, mais o sensor, 2.300, mais um fluido de arrefecimento e uma limpeza, um flush, o fluido, já virou 2.700. Opa, a gente já está falando de atender um carro num dia e fazer R$3.000 num dia. Entendeu? Um mecânico. Olha que legal. Então, a gente tem que fazer essa troca do sensor de maneira preventiva, tá, pessoal? Ó, do 29.700, nós vamos bater 30 mil hoje nesse perfil da Motor Service para liberar. O quê? O que eles vão receber? Ah, o PDF, por quê? Só cuidado se fechar. Vai travar, né? Eu não sei a senha. Ó, mostra aqui, diretor. Ó o PDF, ó. Isso aqui vocês vão imprimir e vão colocar na tua prateleira aí na oficina, ó. Tá? Aqui, ó, a estratégia de partida frio, sensores de temperaturas de funcionamento, tá? Aqui, ó, sondas lambdas, ok? Correia dentada. Aqui no 1.0 TSI, de novo, estratégia de partida frio, sistema de admissão em turbina, sensor MAP, tá? Ó, aqui para baixo eu tenho uma biblioteca de erros, ó, temperaturas de pressão e trabalho do carro. Chega, já mostrou demais.
Tá? Esse aqui é o PDF de hoje. Então, resumo da ópera. Um componente, R$450 na concessionária. Você vai encontrar no mercado, vai escolher a tua marca de confiança, tá? Vai comprar, vai deixar em estoque, vai vender para o cliente a R$200. Para o cliente é uma baita economia. Ele está economizando um problema de 5 mil no futuro e está economizando mais da metade do preço comprando com você ao invés de comprar na concessionária. Tá, querido? Você vende tua mão de obra, você aumenta o ticket na troca da correia dentada e troca a cada 5 anos. Luciano, foi aplicado um sensor atualizado que nunca mais vai quebrar. Que ótimo, que bom, que maravilhoso. Quando esse carro chegar na minha oficina em 2028, eu vou trocar de novo. Porque eu vou falar para o meu cliente assim, cara, tem certas coisas que não vale a pena o risco. Entendeu? Gastar R$200 hoje para economizar 5 mil no futuro é um acordo que acho que todos fariam. Tá? Independente de ser atualizado ou não. Perfeito? E eu tô para ver brasileiro que fica mais de 5 anos com o carro. Bom, eu tô com a Jetta já há 6, né? Tudo bem. Beleza? Vamos lá. Bomba d'água. Vamos falar de bomba d'água e de alguns erros que ocorrem com relação à bomba d'água, tá? Ah, antes de mais nada. Nessa top demais, Ceatec. Ó, meu amigo Ceará, Esse aí manja de Amarok, hein? Anotem. Pega a caneta aí, ó. Anota. Eu falei que é a carbonização da P0300, certo? Capilaridade. Vocês vão pegar P0117, tá? P0118, P0119, P0115 e P0116, que são todos esses erros são relacionados ao sensor de temperatura, circuito baixo, circuito alto, tá? Circuito intermitente irregular, tá? Falha no circuito, ok? E aí, nós temos alguns erros que podem dar, obviamente, que aí seriam muito aleatórios, mas eles vão dar junto, como eu falei para vocês, os erros relacionados a TBI, a Westgate eletrônica, a sensor de rotação, tá? Apareceu isso no carro, cara, não perde tempo. Vai lá no sensor de temperatura, tira a capinha térmica, tira o conector, olha aqui dentro. Tem água? Tem fluido de arrefecimento? Tá rosa? Tá zinabrado, né? Começou uma corrosão aqui, pode falar para o cliente, cara, o problema é a capilaridade, tá? Onde deu o erro? Presta atenção, como é que a tratativa dá o vento? Tá? Eu quero economizar para o meu cliente, eu quero vender serviço, obviamente, mas não adianta eu ficar empurrando tudo goela abaixo. Sensor, com certeza vai trocar, beleza? Aí eu vou ver o tamanho do estrago. Vamos dar uma olhada no tamanho do estrago. Chegou no módulo? Não. Ufa, não vamos trocar módulo, beleza? Onde deu erro? Deu erro na TBI, beleza. Vamos olhar o TBI. Você vai pegar um TBI de um carro como esse, eu tenho um TBI aqui em estoque, inclusive Pierburg. Aqui, ó. Deixa em estoque isso aqui, ó. Você vai pegar um TBI de um carro como esse, pô, acusou erro de TBI, é capilaridade, Luciano. Você vai pegar um TBI como esse, ele é lacrado, tá vendo? Ó, tem alguns que você pode abrir, mas você vai, enfim, já está usado, você fala para o teu cliente, eu vou abrir para ver se contaminou. Contaminou? Troca, pessoal. Deixa eu limpar com álcool isopropílico, né? Fechar e ver se o problema vai voltar. Pois é, aí é uma condição de você conversar com o teu cliente. Agora, num componente, pode voltar para mim, diretor. Num componente, pessoal, que o meu cliente pode estar no meio da estrada, ele falhar, o carro perder a aceleração e gerar um acidente, eu não brinco com esse tipo de coisa, entendeu? A nossa responsabilidade ela é civil, é uma responsabilidade perante o reparo. Então, assim, não é que você não quer, eu quero economizar para o meu cliente naquilo que eu posso falar para ele assim, ó, isso aqui não afetou. Não afetou módulo? Ótimo, não vou mexer em módulo. Afetou TBI? Eu troco TBI, tá? E o chicote, quando o estrago é muito grande, ó, afetou um monte de coisa e chegou no módulo, eu troco o chicote, tá, pessoal? Porque o pessoal fala assim, sequei o fio. Como? Eu queria que me mostrasse uma maneira de secar um fio, né? Vamos recortar o chicote inteiro e vamos trocar todo esse fio positivo de alimentação. Cara, tem tanto chicote na rua aí para você comprar, entendeu? É tão mais prático, mais bonito, mais profissional. Você compra um chicote desse seminovo, de um carro com 1, 2 anos de uso, que está no desmanche porque bateu, e troca o chicote pronto, entendeu? Ô, Lucas, você precisa parar de dar risada, velho, porque eu fico curioso, mano. Cara, como é que vai secar um fio?
Tem delay aqui, ouço 2 vezes. É isso, tá? Falta menos de 200, hein, pra bater a meta. Falta menos de 200 para eu liberar a senha hoje, hein? Vocês estão... Tá pedindo os códigos. Vocês estão voando. Mas é bom falar, os códigos estão no PDF, por isso que você tá passando rápido. Exato, tá? Exato. Mas anotem que é do P0015 na capilaridade, tá? P0015 até o P0019. O que é legal de vocês entenderem? Vocês estão aqui, presta atenção no pai. Olha para mim, olha para mim. Vocês estão aqui. Quer dizer, vocês estão aí, né? Mas vocês estão presentes, tá? Peguei um carro, o código de falha tem o sensor de temperatura envolvido. Meu irmão, você não precisa saber qual que é o número dele. Tá escrito lá, sensor de temperatura, circuito, baixo, alto, errado, intermitente. Cara, você vai olhar o quê? O sensor de temperatura. Pronto. Entendeu? E você já sabe que tem componentes envolvidos aí, principalmente TBI, o controle da Westgate, o módulo, o sensor de rotação. Se tiver com Zinabre, você já sabe, foi capilaridade. Qual que é a tratativa? Eu troco o chicote aqui no vento e eu troco os componentes afetados. Eu troco, tá? Se for trocar módulo, obviamente, vocês já sabem, tem a necessidade de fazer clonagem, né? Porque a gente tem imobilizador, tá? Talvez você precise de ajuda num concessionário para fazer essa programação. Talvez você precise de um equipamento de programação que você possa puxar a programação do módulo antigo, porque ele não está queimado ainda, né? Se ele não chegou queimado, né? Às vezes chega. Chegar queimado e tem água na tomada, você já sabe o que aconteceu, tá? Beleza? Vamos lá. Próximo, bomba d'água. Ou módulo de controle de temperatura, né? Porque a bomba d'água mesmo em si, ela é só a parte aqui do rotor elétrico, né? Vamos abrir essa bomba d'água aqui, ó. O pessoal gosta de ver, aqui é um T30, né? Vários, inclusive. Ontem eu já expliquei para vocês o funcionamento dessa bomba d'água. Espera aí. Falei para vocês sobre as duas válvulas termostáticas. No PDF de hoje tem todas as temperaturas de acionamento, tá? O negócio é ser rápido aqui, tá, turma? Não vou ser caprichoso, não. É tudo peça scrap, tá? Fica tranquilo. Peça só para aula. Olha que lindo. Olha lá, ó. A gente chama de bomba d'água. Olha só. Ah, isso aqui é tudo a bomba d'água. O cliente pergunta, por que custa R$1.000 uma bomba d'água? Tá maluco? No AP custava 400. Pois é, me diz se a bomba d'água no AP vinha com duas válvulas termostáticas, tá? Essa aqui é uma e a outra está aqui, ó. Esse aqui é o que a gente chama de pescocinho ou tampão do ar quente e do retorno, tá? É ele que tem que ser removido quando vai fazer a troca da correia dentada, por isso que perde um pouco do fluido de arrefecimento, tá? Olha só, pessoal, esse módulo de controle de temperatura que a gente está aqui, ele tem aqui, ó, uma válvula termostática que controla o retorno do radiador de água fresca, lembra? Quando ele retorna, ele alimenta aqui, ó, direto o rotor da bomba d'água. Perfeito? A bomba d'água, ela é só isso aqui, ó. Tá? Ela é só isso aqui. Então, a água retorna, circula e entra dentro do motor. Perfeito? Ela só circula e entra dentro do motor água fresca a partir do momento que essa válvula termostática abrir para voltar a água fresca do radiador. Enquanto isso, conforme eu expliquei para vocês ontem, a água está saindo por aqui, ó. Tá? Por aqui, do cabeçote. Ela vem para essa abertura e aí ela retorna aqui, ó. Tira um pouquinho o zoom, queridão. Senão eu não consigo explicar para eles aqui, ó. Não consigo mostrar, ó. Ela retorna por aqui e vai sair aqui, ó. Tá? Então ela é um bypass. A água sai por aqui, vai para onde? Vai para o ar quente. E a água entra por aqui, ó, do ar quente retornando para dentro da bomba d'água. Isso explica o porquê que o ar quente esquenta tão rápido no carro, porque ele é um circuito que não depende da válvula termostática. As duas válvulas podem estar fechadas, o ar quente esquenta,
o carro circula com um circuito menor, tá? Um circuito menor. Só vai entrar água fresca quando o carro estiver quente. Essa válvula aqui, ela abre em temperaturas a partir do MPI a 80 graus, a partir do TSI a partir de 87 graus, tá? Como eu falei para vocês, os modelos turbo, eles têm temperaturas diferentes. Luciano, pode pôr na geral. Luciano, eu fui na concessionária e me falaram que é uma bomba d'água, cara. Jairinho falou. Meu Jairinho. Não é, turma. Não é. Vendedores de concessionária, eu amo todos vocês, vocês merecem todo o sucesso do mundo, mas não mente pro mecânico, irmão. Porque você só tem uma na prateleira e aí você não quer perder a venda. Fala para ele a real. Fala assim, ó, part number é diferente. Eu não sei o que é. Eu não participei do curso do Luciano. Mas todo mundo tá montando, tá dando certo. E aí você como mecânico, você vai falar assim, e aí, será que tá certo? Será que tá errado? Será que é isso mesmo? Entendeu? Então, não é a temperatura da bomba d'água. No aspirado, ela abre a termostática antes, então o motor trabalha mais frio. Tá? A injeção direta trabalha mais quente. E aqui, ó, a segunda termostática, ela vai abrir, lembra do feijãozinho? Feijãozinho, saída de água do bloco do motor. Aqui a saída de água do cabeçote. Saída de água do bloco do motor. Feijãozinho, abre a válvula termostática aqui, ó, tá? Para poder circular a água no bloco do motor. O bloco do motor fica mais quente. Por quê? Porque é mais interessante para controlar a temperatura de óleo. Assim eu aqueço o óleo mais rápido também. Tá? E o cabeçote eu preciso trabalhar mais frio porque eu estou trocando calor dos gases de escape, tá? Para eu não fundir a turbina, né? Essa foi inclusive uma das características no projeto, que depois que eu estava estudando esses tempos, prevista desde o início para eles poderem controlar a temperatura de gás na turbina para conseguir colocar a turbina variável. Que o 1.5 Evo, eu estou falando para vocês de 4 motores aqui. Anotem o que eu estou falando. Daqui 1 ano ou 2, fazem 2 anos que eu dei esse curso gratuito para a galera. Daqui 1 ano ou 2 nós estamos de volta aqui nessa mesma sala para falar dos motores Evo, os motores evoluídos, tá? Então, Deus quiser, estaremos juntos. Pessoal, eu tenho uma junta aqui, ó, entre a carcaça de alumínio e a carcaça plástica. Essa junta vaza. Eu tenho outra junta entre a carcaça de alumínio e o bloco do motor. Essa junta vaza. Essa carcaça de alumínio trinca. Essa peça plástica que vai aqui em cima, vaza na junta? Vaza. E as mangueiras, Luciano? Quando é fuçado, quando está com... Vocês sabem, né? Sabe para que serve esses stop mecânicos aqui? E aqueles desenhos de X na mangueira, né, pessoal? Eu tenho certeza que vocês sabem, né? Que a mangueira ela tem um traço nela que aponta a posição de montagem da mangueira, tá? Então o traço, ele tem que estar alinhado com essa cupilha aqui, ó. E o X é o posicionamento que você vai colocar aquelas abraçadeiras malditas de pressão, que só elas prestam no final das contas. Porque você pega aquela abraçadeira de gás, de apertar, e a borda dela não é retificada, ela corta a mangueira e fica vazando, tá? Então, às vezes, vocês sofrem com coisa de arrefecimento e não estão entendendo o porquê. A abraçadeira de pressão ela só não presta se você tirar a mangueira da posição dela e voltar ela torcida em posição diferente e colocando a abraçadeira em posição errada. Se você coloca a abraçadeira na posição certa, prevista pela fábrica, você volta ela exatamente no mesmo local que ela estava pressionando aquela mangueira, não gera vazamento, tá? Segundo ponto, é o local de mais fácil acesso para você trabalhar, tá? Trabalhar com a... Como é que é o nome? Com o alicate de pressão, tá? Pessoal só pede a senha e esquece da aula. O que adianta ter a senha e não ter conhecimento? Ó, eu estou gostando cada vez mais desse Brunão. É a segunda vez que ele aparece. Ele falou que minha careca tem... Esse careca manja, né? Foi o último. Careca manja dos vagos. Mas é só dos VAG, tá, Brunão? Eu tenho que reconhecer para vocês, para mim é mais fácil. Eu trabalho com uma marca só, irmão. E eu amo isso aqui. Eu amo a marca, entendeu? Então, para mim, é um prazer estudar. E é mais prazeroso ainda estar passando esse conhecimento para alguém. Porque se tiver parado dentro da minha cabeça, não vai servir para nada. Entendeu? Quer dizer, serve bastante, na verdade, porque eu ganho bastante dinheiro aqui na oficina. Entendeu? A gente ganha bastante dinheiro aqui, graças a Deus. Né? Atende nosso cliente, resolve um monte de pepino. Mas agora vai servir para vocês também. Beleza? Pessoal, faltam o quê? 50 pessoas. 50 pessoas para... Os 30 mil. Deixa eu ver. Opa! Faltam 50 pessoas, galera. 50 pessoas. Então vai lá, ó. @Motorservice Brasil. Você que chegou na live agora e não foi lá seguir, tá faltando só você.
tá? Ó, isso aqui é um celular de mecânico, ó. Olha aí, ó. Olha como é que é a tela. Ixi, Maria. Vai lá seguir o Motor Service Brasil pra gente liberar essa senha, tá? Pessoal, vamos falar de um tema que dá bastante dinheiro também, consumo de óleo excessivo. A gente começou a falar desse tema ontem, tá? E eu falei para vocês que eu ia mostrar alguns detalhes. Aí tem um comentário legal. Põe um comentário legal, enquanto eu pego um negócio aqui. Pessoal, quando você falou do Polo Track, que era o carro mais vendido, foi te xingar falando que era carro de locadora. Olha o Brunão aí. Sou mecânico, estou trabalhando com locadora que tem 80 Voyage MPI. Olha que legal. Pois é. Faz manutenção, né, Brunão? Ó, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Esse pistão foi tirado de um carro que estava com consumo de óleo excessivo, tá? Bateu! Bateu 30 mil? Aê! Vocês são merecedores mesmo, viu, irmão? Vocês são fera! Ó, a senha é Motor Service. Tudo junto, tudo maiúsculo. Motor Service. Tudo junto, tudo maiúsculo. É a senha pro PDF. Beleza? Quantas pessoas nós temos ao vivo aí, Lucão? 4.180. 4.180. Ó, ontem nós tínhamos 5.200. Já ficou 100 guerreiros da chave para trás aí. Já ficou 100 bueno para trás, hein? 1.000 bueno para trás. A concorrência para vocês já tá ficando menor, né? É aquilo, né? Um deles podia ser seu vizinho. Aí, daqui 6 meses ele vai perguntar, nossa, o que o Bruno César fez? Saiu da locadora, abriu a oficina dele, tá arrebentando, atendendo um monte de carro novo, é mecânico Nutella, ele quer trabalhar só com os motorzinhos turbo de alumínio agora. Entendeu? Aí os caras vão perguntar o que o Bruno César fez de diferente. Olha só, pessoal. Esse conjunto de pistão e biela saiu de um carro, tá? Que consumia óleo. Aqui, ó. Tá vendo o desgaste na saia? Pois é, mas olha o desgaste lá de cá. Motor estava com cilindro, né? Isso aqui foi pego com vazão de cilindro, tá, pessoal? É bem fácil você pegar consumo de óleo. Turbo, pode estar consumindo óleo pela turbina, Luciano? Uma turbina muito judiada pode. Mas a turbina do EA211 não costuma ser razão de consumo de óleo, tá? A turbina do EA211 não costuma ser razão de consumo de óleo. Anotem aí. Luciano, defeito de vedador de válvula nos 1.6 16 válvulas e no 1.0 MPI. Os motores aspirados, com alta quilometragem, utilizando o óleo errado, com uso severo, com a contaminação do óleo pelo combustível, vão ter defeito no retentor de válvula. Tá? Só que é muito fácil de diagnosticar um defeito de retentor de válvula ruim. Você dá partida e o carro... Cheguei agora porque a mulher me obrigou a ir no mercado com ela. Ô Zic, mas você tá certo, meu irmão. Se minha mulher ligar aqui agora, eu largo tudo vocês. Não tô nem aí. Se ela ligar e falar assim, eu preciso de você, meu irmão. Eu não preciso... Eu só falo assim, galera, minha mulher precisa de mim, tchau. E aí eles teriam a honra de ter aula comigo. Ah, eu queria ver vocês tendo aula com o Lucão. Tá certo, Zic. Honra a família primeiro. Quem é aluno meu antigo e quem me acompanha mais tempo sabe, tinha uma frase na parede da oficina, né? Quem aí lembra? Se alguém lembra, escreve. Eu vou deixar vocês tentarem falar. Então, retentor de válvula. Deu partida, fumou, não fuma mais. Ou, dei partida, deixa o carro ligado por 20 minutos, meia hora, tá? E aí você vai lá e acelera o carro firme. Uou! E segura. Puf! Fumaciou. Segura. Uou! Não precisa ser 6.000 RPM. Acelerando firme. 3.000. Tá? Fumaciou. Cessou. Retentor de válvula. Tá? Por quê? Você deixa o carro funcionando por 20 minutos, meia hora, na marcha lenta lá na oficina, o óleo ele vai acumulando em cima da cabeça do pistão, mas a temperatura na câmara de combustão está muito baixa. E quando você acelera, é o suficiente para esse óleo ir parar no escape, queimar e fumaciar. Entendeu? Só que o 1.6 e os primeiros 1.4 é muito comum a gente ter desgaste de camisa. E esses motores vão precisar que alguém repare eles. Tá? Por que esse desgaste de camisa acontece? Principalmente por causa disso aqui, ó. Eles adoram isso aqui, né? Olha aqui, ó. Pega no zoom aqui, diretor. Olha que delícia, um pistão lavado, ó.
Olha o que eu tenho aqui, ó. Olha a carbonização, ó. Estão vendo? Chega a soltar pedaço. Olha. Tá? Olha aqui, ó. No canal de Entre os Anéis. Beleza? O anel raspador no 1.6, ele tem esses pequenos furos aqui, ó. Pega no zoom, diretor. Você vai ver que todos eles estão do mesmo jeito, ó. Eles estão vedados de carbonização. Vocês estão vendo aí? Luciano, para que serve esse anel? Eles são um alívio de pressão de ar, tá? Para a parte interna do pistão. O pistão, ele tem os mesmos furos aqui dentro no canal. Ele tem furos aqui dentro no canal do anel. Vamos tirar esse anel daqui. Vamos lá. Nunca montem um anel desse jeito, tá, pessoal? Vocês sabem, né? Montar anel... Ó. Montar anel você monta assim, tá? Ah, Luciano, que Nutella isso? Pois é. Quando você pegar um anel assim, ó. Olha só, eu só tirei ele. Ele já ficou torcido, ó. Ele já tá com essa parte mais alta do que essa. A hora que der consumo de óleo, você pedir uma garantia dos anéis para uma montadora, para uma fornecedora, e ela falar assim, você montou o anel torceu. E ela vai negar a garantia para você, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Pega lá no zoom, diretor, de novo. Ó os furos aqui, ó. Show de bola, tá? Então, esses furos aqui comunicam com a interna do pistão, tá? Com a parte interna. Então, é um alívio de pressão de ar, tá? Entre os anéis, ok? Eu tenho que ter esse alívio, senão o blow-by dos anéis é muito alto, porque eu tenho compressão sendo segurada pelo primeiro anel de compressão e parte do óleo sendo raspado pelo segundo anel, tá? E o terceiro anel vai ter o trabalho de segurar toda essa carbonização e esse óleo. Olha a canaleta do pistão. Eu vou inverter aqui, ó. Fica aí, diretor. Isso, segura aí. Eu não pode mexer a mão também, né? Olha aí, ó. Olha a carbonização aqui, tá? Então, isso aqui, quais motores são péssimos isso aqui? Vão carbonizar por completo esses anéis. 1.6 MSI, tá? 1.0 MPI em altíssimas quilometragens, 1.4, tá? Dos primeiros anos de fabricação. Você vai ter alto consumo de óleo. O teste para você matar o consumo de óleo, rápido, porque existe o teste de você abastecer o carro e confirmar se o consumo de óleo que o seu cliente está reclamando é de fato verdadeiro, tá? Porque não é que o cliente está mentindo, mas tem muito cliente que fala assim, nossa, some óleo. Quanto? Ah, bastante. 1 litro a cada 2.000 quilômetros, tá tudo certo, tá dando parâmetro da fábrica. 1 litro a cada 1.000 quilômetros, se não fumaceia o carro, eu ficaria atento, passaria a necessidade para o cliente e deixaria ele decidir, tá? Tá, isso. Só que, se você abastecer o carro, mandar ele andar 2.000 quilômetros, você não sabe nem como é que o cliente anda, cara. É muito difícil de saber. O consumo, como eu falei, ele é referente também ao uso do cliente, tá? Então, eu testo com teste de vazão. É rápido. Cliente, senta lá. Toma um café. Deixa eu fazer um teste de vazão aqui. Cara, adoro. Ferramenta mecânica responde um monte de coisa pra gente. Tum! Peguei aqui. Pô, tá vazando óleo aqui, ó. Pra tampa de abastecimento. Ou até pro furo da vareta. Tubo da vareta. Tá vazando ar. Então, no teste de vazão tá vazando ar. É lógico que esse cilindro não tá vedando. Você pode fazer esse teste, inclusive, com várias posições de pistão. Porque é natural que no PMS ele possa estar vedando. No PMI ele possa estar vedando. Mas aqui a meio curso é onde o pistão arrasta na subida e na descida. É no meio curso. A meio curso você vai ter o desgaste do cilindro. Uma câmara estroboscópica dentro do motor, você vai pegar essa condição aqui, ó, muito carbonizada, às vezes tá até melado a face do pistão, tá? Você vai olhar para a face, para a área ao redor do pistão na camisa, no cilindro, você vai ver o cilindro riscado. E aí você já mata e fala para o cliente, é consumo de óleo por causa disso aqui, vamos fazer. Tá te incomodando? Tá, ótimo. Né? O carro tá fumando? Tá. Quais outras coisas ele pode estar acontecendo? Você pode ter um P0420.
tá? Nota aí. P0420 vai indicar um possível consumo de óleo elevado no carro. Por que, Luciano? Horas. Vamos parar para pensar. 0420 é baixa eficiência catalítica, certo? A primeira coisa que você tem que ver quando você pega um P0420 no scanner é se o carro tem catalisador, né, pessoal? Vocês sabem. O pessoal adora colocar um downpipe, né? Não culpo ninguém, eu também gosto. Beleza? Só que colocar o downpipe e não fazer o mapa, eu vou fazer um stories hoje, a hora que eu sair daqui, e aí vocês, quem tiver na live, responde. Fala, eu vi, tá? O carro do patrão aqui subiu o arquivo de Jetta mecânico original ano passado e eu nunca fiz o mapa do meu carro. E meu carro anda de luz de injeção acesa por causa de P420. Por quê? Porque não tem catalisador. Mas se o carro tem catalisador e está acendendo P0420, o problema não é a sonda, pessoal. Não é sonda lambda o problema do carro. Percebe? É que o catalisador está com baixa eficiência catalítica. E aí, por que um veículo como esse vai ficar com baixa eficiência catalítica? Se você avaliou, por exemplo, que ele está consumindo óleo, é porque ele já contaminou o catalisador com óleo. E o catalisador não vai ter o funcionamento correto por conta disso. Tá? Então, fiquem espertos, porque isso também traz muitas respostas. Tá? Muitas respostas. Beleza? Ainda sobre pressão de óleo, eu quero passar uma coisa para vocês. Vamos falar da bomba de óleo do 1.4. Diretor, pessoal, está satisfeito aí? Tudo certo? Quantas pessoas a gente tem ao vivo? Conta para mim. 4.250, tudo certo. O pessoal, alunos não conseguem abrir, mas a gente está mandando assim nos comentários aqui para facilitar para eles. Pessoal, Motor Service. É assim, tudo maiúsculo, tudo junto. Motor Service. Entendam, se tem gente conseguindo abrir e todo mundo pegou no mesmo lugar que foi no grupo e você não está conseguindo abrir, o problema não é o PDF, meu querido. Inclusive, ainda bem que você falou isso, porque é o mesmo PDF que a gente mandou para todo mundo. E já teve gente falando assim, eu consegui abrir, então a senha está certa, o PDF está certo. Tá? Se tem gente conseguindo abrir e você não, se esforça. Motor Service, tá tudo bem, cara. É uma senha, não tem arroba, não tem exclamação, não tem letra grega, é Motor Service. Tá? Tem um pessoal que ainda não está no grupo, fala para entrar no grupo, a gente vai enviar o PDF de novo e fala que tem certificado. Quem assistir todas as lives vai poder baixar o certificado. Isso. E os materiais, sim. Então vamos lá. Se você está nos grupos, você recebe o material. Quem não está nos grupos, não recebe os materiais. Tem que estar nos grupos. Como é que você entra no grupo de WhatsApp? Você tem que fazer a inscrição até o final, tá? Deixou o link aí embaixo? O link está na descrição do vídeo, ou está lá no meu Instagram, na bio, ou você escreve motor em qualquer publicação minha. Eu vou te mandar uma mensagem no direct do Instagram, você se inscreve e você entra no grupo. Depois da live, nós vamos reenviar o PDF para quem não estava lá de novo. Tá? A gente fez isso ontem, nós vamos fazer isso hoje de novo. E para quem participar das 4 lives, vai receber certificado. Tá? Vocês vão receber um certificado de que vocês participaram de um treinamento. Antes a gente nem achava que isso aqui era um treinamento. Depois a gente começou a perceber que mesmo nas lives ao vivo, nas gratuitas, a gente entregava quase tanto quanto um curso. E de fato, honestamente, eu não me preocupo em certificar que um cliente meu, que um seguidor meu entre na oficina de alguém, veja um certificado lá e fala assim, você assistiu as 4 aulas grátis. Assisti. Você fala assim, assisti. Para mim, é um orgulho estar na tua parede e falar assim, se ele assistiu e prestou atenção, ele resolve qualquer problema. Tá? Pode deixar teu carro aí. Vamos falar da bomba de óleo. Olha aqui, ó. Bomba de óleo 1.4. Bomba de óleo do 1.6. Corrente da bomba de óleo, tá? Corrente da bomba de óleo. Solenoide que toca a bomba de óleo. Virabrequim do 1.4. Olha aqui. Pegou um virabrequim de 4 cilindros. A gente falou disso ontem. Ele é forjado, ele tem essa coloração bonita, tá?
E o virabrequim do 4 cilindros é o único que vai ter, olha aqui, diretor, no meu dedo, a engrenagem aqui em cima. Ó. É o único que vai ter isso aqui, ó. A engrenagem para corrente, tá? A bomba de óleo do 1.4, ela fica no sobrecárter. Ela não fica na flange dianteira. E ela vai ter essa corrente aqui para ser tocada, tá? Pessoal, não tem ponto a corrente. Eu sei que é uma pergunta que pode surgir, então já estou falando, tá bom? Quando eu tenho os motores que não são 1.4, os outros três, 1.6, 1.0 aspirado, 1.0 turbo, eles usam essa bomba duocêntrica, tá? É duocêntrica por quê? Porque ela tem dois centros aqui, né? Tem um centro do virabrequim e tem o centro da cavidade interna da bomba, onde ela rotaciona junto com o virabrequim, tá? O virabrequim aqui, ó, na ponta dele. Esse mancal aqui, ele é quadrangular, tá? Tem 4 lados, porém com as laterais anguladas, tá? E ele vai girar a bomba de óleo na velocidade do motor. Bomba! O que a bomba gera para nós, uma bomba de óleo? Ela gera... Isso, volume, né, pessoal? Nenhuma bomba gera pressão, gera volume. Isso é só um detalhe de engenharia, mas é bacana a gente ir se acostumando com algumas coisas, tá? Então, quanto maior o giro do motor, quanto mais rotações eu tenho no virabrequim, mais a bomba vai gerar volume. E como ela gera um volume maior, porém, aqui, né? Como ela gera um volume maior em altas rotações, porém, a minha cavidade, tá? As folgas do motor permanecem as mesmas, a pressão aumenta. É natural. Quanto mais volume, quanto mais rotação a bomba gera, né? Quanto mais rotação a bomba é excitada aqui, maior volume ela gera. Como ela está tentando empurrar o volume todo para um local só, que é o motor, e as folgas são uma só, a pressão naturalmente sobe, porque esse volume gerado não consegue ser expelido todo pela bomba, tá? E inclusive, pessoal, aqui, ó, eu tenho uma segunda cavidade com um pequeno furo, vocês estão vendo? Esse furo aqui, ó, leva pressão, tá? A pressão para esse rasgo, e esse furinho aqui embaixo na bomba vai ser o controle do bypass da válvula de segurança da bomba. Então aqui entra a pressão de óleo na bomba, a pressão que ela está gerando no motor, e ele abre a válvula aqui dentro com uma esfera. Ela fica nesse corpo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem a válvula com a esfera na ponta. A hora que a pressão de óleo empurra a válvula para baixo, ela abre a esfera e o óleo retorna para o cárter, tá? Aliás, retorna para dentro da própria bomba. Aqui é o selo que fecha a usinagem desse canal dela, tá? Então essa é a bomba dos motores 1.0, 1.6 e 1.0 turbo. Perfeito? Ontem, abre para geral, diretor. Ontem alguém falou nos comentários assim, fala da bomba do argentino. E eu não sabia. Mas o argentino, olha só que coisa. Ele tem uma bomba que gera um volume um pouquinho maior, tá? Então, para quem prepara motor, detalhe legal. Eu quero até parabenizar aí e agradecer, eu não lembro o nome do rapaz, mas alguém falou nos comentários. Javier Milei. Ah, foi o Javier Milei. Obrigado, Javier. Bom, entendemos que quanto mais rotação, mais volume eu tenho. Esse volume gerado vai encontrar uma resistência no motor. O sistema é todo conhecido, ele é um só. Essa resistência ela é fixa. Então, a hora que ele está entregando um volume baixo, a pressão é baixa. A hora que ele passa a entregar um volume muito mais alto, se a resistência é a mesma, a pressão passa a aumentar, tá? A pressão, ela é uma consequência do aumento do volume da bomba. Perfeito. Aqui, eu tenho uma bomba muito... Quem é bueno, já assistiu às aulas do 888, já viu eu falando isso aqui também, né? Essa bomba, ela vai girar com a rotação do motor também. Mas dá uma olhada no circuito que ela tem aqui acima. Tá? Estão vendo esse circuito? Quem já abriu um motor 888 já viu um circuito parecido nos motores 888. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu tenho dois eixos aqui, ó. Um eixo principal, tá? Essa bomba está bem travada. Um eixo principal
E eu tenho um eixo secundário que ele é variável. Vocês estão vendo aqui, ó? Esse eixo secundário aqui, ó, tá? Ele varia aqui, ó. Eu posso pressionar ele, tá? Tem um parafuso aqui, ó lá. Eu pressiono esse eixo. Bom, não vai dar para ver nada, né? Eu vou abrir a bomba, fica tranquilo. E, pessoal, quando ele varia o volume da bomba. Como é que isso funciona? Ele está sempre nessa posição, pessoal. Tá? Sempre não, né? Ele está em descanso nessa posição. É a posição de máximo volume da bomba, ok? Vou pegar aqui as ferramentas que eu não quero abrir na mão, não. Saco cheio. Vamos lá. O que a engenharia pensou? Pode deixar em mim, diretor. O que a engenharia pensou? Bom, vai ter horas que o condutor estará a 3.000 rotações, sétima marcha, tá? Um DQ200 da vida. O motor vai estar a 3.000 rotações, só que o condutor vai estar com o piloto automático ligado ou só mantendo velocidade de cruzeiro. O carro está mantendo 120. Está numa pista plana, a carga do motor é muito baixa e a bomba está desnecessariamente gerando um alto volume. A pressão de óleo lá na casa dos 3,5, 4 bar, porque o carro já está a 3.000 RPM, só que a carga aqui nos mancais do virabrequim, super baixa. Porque o filme de óleo que a gente precisa ter aqui, pessoal, nos mancais de biela, ele é proporcional à força que a biela está exercendo em cima do colo do virabrequim, tá? Então, se eu estou com carros com carga baixa, pressão de turbo baixa, a compressão dinâmica dentro do motor não está batendo 80, 100 bar, está lá embaixo. Esse filme de óleo não precisa de 3 bar de pressão. Ele pode estar com o mesmo 0,8 de sempre. Tá? Então a engenharia falou assim, cara, eu tenho um alto arrasto dentro dessa bomba. A bomba, no seu máximo de volume, nessa rotação, com a resistência que o motor sofre, ela rouba 3, 4 cavalos do motor. Vocês imaginam o que é 3, 4 cavalos de um motor de 150 cavalos? A gente está falando aí de pelo menos uns 2%. E, cara, por incrível que pareça, é nesse detalhe que a engenharia vai para reduzir. 2% de consumo de energia no carro. Porque o veículo fica mais eficiente. Né? Ah, por que eles estão fazendo isso? Porque as normas de emissões de poluentes estão pressionando a montadora para isso. Se a montadora pudesse, tanto ela quanto vocês, se ela pudesse, ela estava vendendo AP até hoje. Porque tem um monte de viúva do AP. Se tivesse vendendo... O Júlio ontem era uma delas. Se ela tivesse aí, pessoal, vendendo AP, estava todo mundo bem, né? Só que, não, o AP polui. Mesmo o AP com catalisador já não é tão econômico. Você coloca isso na ordem, né, de grandeza das milhões de pessoas rodando com o carro, obviamente... volta aqui. Na vida útil desse carro, eles fazem essa conta. Então, o que acontece? Essa bomba está travada. Eu lembrei agora. Não se preocupem, tá, pessoal? Aê! Finalmente. Olha a condição dela. Tá feio o negócio mesmo, ó. Então, imaginem o seguinte. A bomba está funcionando aqui, ó. No total... Vamos lá, diretor. Eu ajudo você me ajuda. Eu fico parado, né? Mas é difícil. Ainda mais se vocês pediram mais um. Eu tenho aqui, ó, o volume total de bomba funcionando. Perfeito? Porque eu tenho toda a área da engrenagem. Quando não há necessidade, a bomba varia o volume dessa maneira. Ela rotaciona, ela corre lateralmente
reduzindo a área de engrenamento, reduzindo então o volume total que a bomba está gerando. Então, se o carro está em uma condição de baixa ou média carga, tá? E a pressão de óleo estiver excedendo 2,4 bar, essa maravilhosa solenoide vai estar recebendo esses 2,4 bar através de um desses canais. Ela recebe um sinal elétrico porque ela é naturalmente fechada. Ela abre o canal, os 2,4 bar passam para o outro canal, vem até a bomba, controlam uma válvula plástica que saiu, está aqui ainda, porque está toda travada, está toda enferrujada. Vamos lá, tira um pouquinho o zoom, diretor. Pode tirar um pouquinho, não tem problema não. Ela controla uma válvula mecânica plástica que está aqui. E através dessa válvula mecânica, ela envia pressão de óleo para a face da bomba, empurrando esse êmbolo de baquelite aqui, ó. E quando o êmbolo do baquelite caminha dentro da bomba contrário a uma mola, ele reduz a área. Perfeito? Ótimo. Entendemos o funcionamento da bomba. Se a gente entende o funcionamento da bomba, vocês vão entender o porquê. Vem aqui, diretor, bem aqui, ó. Aqui atrás. Nós vamos entender o porquê o sensor de pressão de óleo está aqui atrás, ó. E esse é o sensor de alta pressão de óleo. Aqui é o furo que leva a pressão de óleo para a lubrificação da turbina. Perfeito? E aqui é o sensor de pressão de óleo da alta pressão. Esse é o sensor que, quando bater 2,4 bar, ele envia o sinal de que está com mais do que 2,4 bar para o motor, para a ECU, e a ECU compara com a carga. A carga está abaixo de 60% e a pressão está acima de 2,4 bar, atua a válvula. Atuou a válvula, esse sensor de pressão vai continuar informando para a ECU se está acima ou não. Perfeito? Até que esse sensor pare de informar que a pressão está mais elevada que 2,4, a válvula segue atuada. Perfeito? Caso a carga aumente, ou seja, o condutor acelera o carro ou ele pega uma subida e a carga passa de 60%, a válvula fecha e ele passa a entregar a máxima pressão o tempo inteiro. Perfeito? Caso eu tenha um erro no sistema, a bomba vai passar a entregar sempre 100%. Porque ela trabalha mecanicamente, lembra? Tem uma mola aqui, ó, que garante, ok? Garante que esse êmbolo vai querer sempre ficar no máximo, tá? Além da mola, eu tenho um bypass aqui dentro da bomba, tá? Que ele entrega a pressão de óleo na parte traseira desse êmbolo, ajudando a mola, para manter ele no máximo, ok? E também estabilizar o movimento dessa própria válvula, para ela não ficar fecha, abre, tá? Ele estabiliza através desse próprio bypass, ok? Então vem cá, agora que eu sei de tudo isso, quando eu pegar um erro nessa solenoide, o que eu vou fazer? A primeira coisa, tem um erro lá que é um erro mecânico ou um erro de mau funcionamento. Perfeito? Eu vou lá e meço a pressão de óleo do carro. Por quê? Se ele funcionou com um mau funcionamento mecânico durante muito tempo e por um acaso esse mau funcionamento foi com ela aberta, o motor funcionou com uma pressão de óleo mais baixa do que deveria em momentos onde ele deveria ter tido alta pressão. Tá? Possível? Sim. Comum? Não. Mas eu meço a pressão de óleo. Por quê, pessoal? Porque se tem um defeito referente ao sistema de lubrificação do motor, ele chega na tua oficina e você não faz as verificações corretas necessárias e esse motor, por qualquer motivo, morre, quem vai pagar o motor daqui para frente pode ser você. Então a gente tem que tratar com muita seriedade o diagnóstico. Tá? Então tem um erro no sistema de lubrificação. Se der falta de óleo, o motor vai travar. E aí o carro saiu da sua oficina semana passada e você falou que estava tudo certo. Percebe? Então eu meço pressão de óleo. Depois eu verifico
a resistência do sensor, tá? Se o sensor está queimado, obviamente a gente vai fazer troca. Agora vem um segredo que só os buenos sabem. Existe uma versão desse motor que, por algum motivo, tá? E isso acontece bastante nas versões do EA211, estratégia de funcionamento. Se ele percebe uma falha de pressão de óleo, ele fica fazendo a comparação e acende a luz, correto? Só que, por algum motivo, passado uma quantidade de ciclos, o carro com o software antigo marca erro na solenoide, perfeito? Só que a solenoide está em perfeito estado. Só o que você precisa fazer no carro é atualizar o software do carro, apaga-se o erro, né? A estratégia para acender está lá, mas a maneira como o erro da válvula solenoide vai acender muda por conta da atualização do software, nunca mais volta a dar o defeito. Ok? São as versões tanto dos 1.4, se você pegar qualquer 1.4 da linha MQB, tem esse risco de acontecer. Não estamos falando dos 1.4 velhos, não estamos falando de Golf, não estamos falando de Jetta, não estamos falando de Tiguan, estamos falando dos 1.4 novos MQB. T-Cross, Taos, Nivus GTS, Polo GTS, Virtus Exclusive, ok? Então, a atualização de software resolve em alguns casos. Você tem que avaliar, tá? Luciano, como é que eu vou avaliar isso? Eu acabei de falar. Você já sabe como funciona. Você deixou o carro aquecer. Você pegou a pressão de óleo a 90 graus. Você gerou rotação no motor. A pressão sobe. Ela passou de 3.000 RPM. A pressão cai. Mas se mantém estável, acima do mínimo. O sistema está todo funcionando correto. Por que tem um erro? É software. Vamos atualizar o software do carro. E aí você passa toda essa informação para o cliente de maneira segura. Porque você sabe que o motor não vai quebrar. A pressão está boa. A pressão está funcionando da maneira correta. Percebe? Beleza? Dúvidas? Perguntas? Beleza. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Ninguém perguntou aí como é que o óleo chega lá atrás. Porque esse motor praticamente não tem problema de pressão de óleo, tá, pessoal? Aqui, ó, eu tenho 1.0 MPI. Ele tem o canal nas bronzinas. Vem no zoom, diretor. Ele tem o canal nas bronzinas para poder passar óleo entre o canal de lubrificação que vem lá dos jet coolers e do canal principal do motor, para passar entre as bronzinas do mancal para o furo do virabrequim e lubrificar as bielas, tá? Mas se eu tirar essas bronzinas de mancal aqui, ó, nenhuma delas tem nenhum outro furo de lubrificação, tá vendo? Nenhuma delas, tá? Agora, se o canal de lubrificação desses motores, ele é sempre na parte frontal do motor, tá? Ele é aqui, ó. Parte frontal do motor, atravessa, tá? E ele é alimentado depois do trocador de calor nas versões que não são 1.0 aspiradas. De onde vem o óleo que vai para a turbina e para esse sensor de máxima pressão? Aqui agora um bloco de 1.4. Olha lá, pessoal, o que a engenharia fez? Ela falou, eu não vou fundir um bloco todo diferente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o canal e vou fazer um outro canal dentro do mancal. Ó, bronzina, KS, canal. Mancal, mais um canal. O óleo chega por aqui, alimenta esse canal, vai pelo outro canal lá para a parte da turbina, tá? E para a parte do sensor de pressão. Então eu tenho um canal dentro do mancal do motor. Beleza? É assim que chega a pressão de óleo lá. Vamos lá. Eu tenho mais uma coisa para falar ainda. Tá todo mundo animado? Porque agora nós vamos começar a falar de etanol. Tá todo mundo animado aí? Ó, amanhã nós vamos desmontar esse motor. Vamos começar a desmontagem do motor 1.0 turbo, tá? Inteiro. Eu vou limpar a sala aqui, vou tirar todas as outras peças. Dá um geral na sala aí, diretor. Olha que bonita a nossa bancada da E-Master aqui, ó. Ó. Tá? Então eu tinha um monte de peças aqui, eu abri todos os motores que eu tinha para poder ter peça na mão, para poder comentar com vocês sobre tudo que a gente está falando, tá? Mas amanhã eu vou limpar a sala inteira aqui e nós vamos desmontar esse motor 100%, beleza? Para quem... Motor Service, né? Motor Service, se você não está recebendo os materiais, você tem que entrar nos grupos de WhatsApp,
tá? Mas é Motorservice a senha. Se você chegou na live agora e não seguiu o @Motorservice, vai lá seguir eles. Os caras estão dando um puta apoio aqui para nós, tá? A empresa é uma empresa séria, é uma empresa alemã, é uma empresa centenária. Eles representam a KS e a Perburg aqui no Brasil. KS com hard parts, pistões, bielas, bronzinas, tá? Agora ela não fica montada mais, a bomba, né? Antes ela não queria desmontar, mas tudo bem. Então segue a Motorservice lá no Instagram. Tem bastante informação, tem um monte de influencer bacana aqui também que trabalha junto com a Motorservice. Ela faz esse trabalho bacana, então siga eles. A senha para abrir o PDF é Motorservice. Se você não está recebendo os PDFs, é que você não está no grupo de WhatsApp, abençoado. Vai para o grupo de WhatsApp que a gente vai mandar os PDFs de novo. Para quem concluir o curso, estiver aqui nas 4 aulas, vai ganhar um certificado e vai ganhar acesso aos PDFs sem senha. Tá? Mas hoje, se você está chegando por aqui, se inscreve. A senha para abrir o PDF de hoje é Motorservice. Beleza? Luciano, eu perdi a aula de ontem. Eu tenho direito ao certificado? Se você for lá aqui no nosso YouTube e assistir a aula de ontem, você vai conseguir também o certificado. Tem que assistir as 4 aulas, beleza? Tem que estar aqui até quinta-feira. Vamos falar de etanol? Por quê? Olha só, eu tinha aqui, ó, de erros. Problema no atuador da borboleta TBI, a gente já falou sobre ele no problema da capilaridade, ok? Só que existem erros no problema do atuador da TBI, que você vai pegar aí um 2101, P2101, tá? Ele vai falar que é o circuito de controle A, faixa de desempenho. Cara, essa é a pior descrição de um erro que eu já vi na minha vida. A primeira vez que eu peguei esse erro, eu apanhei igual gato morto. Eu fiquei uns 4 dias em cima do carro. Eu troquei pedal de acelerador do carro. O carro tinha aqueles pedal booster, né, instalado. Eu achei que o problema era aquilo. O problema era intermitente. Aí eu troquei pedal depois, desinstalei aquilo. Troquei pedal, não achava o erro. E o erro era corpo de borboletas. É comum, tá? Qual a solução? Troca. Se eu tenho marcha lenta irregular no MPI, corpo de borboleta sujo, mal calibrado, limpa o corpo de borboletas, estabiliza a bateria, deixa a bateria em 14 volts, porque ali eu tenho um motor elétrico que vai ser calibrado. Para calibrar ele eu tenho que estar com a fonte de energia, a fonte de carga no carro estabilizada, tá? Carrega a bateria, deixa a fonte de carga lá, 14 volts, aí você calibra o TBI. Você para de ter problema de marcha lenta muito alta nos motores MPI, tá? E também vai marcar inclusive mistura pobre, tá? A gente ia falar também problema de catalisador, passei por ele, tá? Eu vou falar agora sobre o problema de bico injetor, sobre carbonização a gente já falou, sobre falha no atuador da Westgate a gente já falou, tá? Vai dar underboost. Motor 1.0 MPI, aspirado. Eu tenho falhas em baixas rotações. E é software. Tá? Atualiza o software do carro, ele para de falhar. Beleza? Motor 1.4 TSI. Eu tenho um P0300 aleatório. Você já trocou bico, você já trocou vela, você já trocou bobina. O cabeçote é bom, taxa de compressão é boa, vazão de cilindro é boa. Tá tudo certo, Luciano. E o carro, na marcha lenta, fica contando falha de ignição. Pum, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, para. 1, 2, 3, para. É software. 1.4 TSI, beleza? É software o problema, tá? 1.4 TSI gasolina. Tiguan Q3... Audi A3 de 2018 para frente. É isso aí. 1.4 gasolina. Ele vai usar uma sonda lambda planar, 4 fios. Esse carro a 5.000 RPM, você vai estar acelerando, não precisa estar em alta carga, aquecido, e ele marca a falha de combustão. 5.000 RPM, 4.500, 5.200. Você está acelerando o carro e de repente ele amarra.
Ele marca a falha de você está com o scanner plugado, você vai ver. Tum, 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 falha de ignição, falha de ignição, falha de ignição. Tirou para o acelerador, acelerou de novo. Continua. Você também já trocou tudo. Tá? O problema do carro é a sonda lambda. É até interessante falar para vocês, esses casos parecem isolados. Aí você entra na imersão VAG e entra na comunidade VAG, que é dentro do Facebook, existe uma comunidade com mais de 1.500 pessoas. Não dá para mostrar a comunidade hoje, né, Lucão? Não dá, né? Não preparou. Mas, cara, eu achei que era só eu que tinha pego isso, que não existia, e eu fui lá e compartilhei na comunidade, falei isso nas nossas aulas de estratégia 211. De repente apareceu o Paulo da Examinacar. Na verdade, o primeiro que pegou foi o Richard. Richard pegou um Q3. Depois o Paulo da Examinacar pegou. Depois, acho que o Tom também, que hoje o Tom apareceu aí dando depoimento hoje cedo. Então, aí você vê que assim, ó, no Brasil inteiro tem gente pegando erro. E o mais legal, postaram na comunidade, a galera falou assim, o Luciano falou na aula que pegou um caso assim que era sonda. Resolveu, não sofreu. Tá? Então, quem trouxe essa Q3 que eu resolvi a primeira vez esse defeito foi o Rafael Muraski, ele é cliente meu até hoje. Ele tem um Q3 2022, Performance Black, coisa linda também. A gente fez vídeo para ela no YouTube e tem um Audi A4, eu atendi essa semana, tem um Audi A4 Avante azul maravilhoso também. Tá? Então, vamos lá. Etanol. Luciano, todo mundo fala que o etanol não presta para esses motores. O que eu faço? Meu cliente quer usar etanol, não quer. Troco, não troco, fala para ele usar, fala para ele não usar. Afinal, o etanol quebra bico injetor, não quebra. Cara, me ajuda, tá? Pessoal, vem cá, eu tive estudando bastante isso. Há bastante tempo, vocês sabem, eu sou pró-etanol. Não adianta a gente bater o pé, o etanol vai estar aí cada vez mais, tá? Para os nossos clientes, eu sinto muito pelo prejuízo que talvez vocês tenham tomado. O nosso país não é um país para amadores, não é um país fácil de viver. Parece que as coisas se tornam cada vez mais difíceis. O combustível do nosso país, ele é ruim. Beleza? Então, eu estou, por exemplo, com a minha oficina em Curitiba. E eu tenho outra oficina em Porto Belo. A gente troca bico injetor com bastante frequência. E quando eu falo bastante é com B maiúsculo. Tá? Troco o bico injetor aqui toda semana. É semanalmente. A gente pega carros com 4, 5, 8 anos de uso, 2015, 2017, 2020, a linha do Polo, T-Cross, Nivus agora 1.0, tem de monte. Né? Vou até fazer... Ô, Giovana, vem cá, por favor. Giovana! Vem cá, corre aqui. A gente troca esses bicos injetores e os meus clientes não usam etanol. Essa é a parte mais engraçada. Na sala de montagem, a gente tem uma bandejinha do lado do rádio que a gente guarda bico injetor. Tá. Traz lá para mim. Os meus clientes não usam etanol e ainda assim a gente troca bastante bico injetor aqui na oficina. Tá? Por quê? Porque o combustível é ruim. O bico de injeção direta, ele não aceita muito desaforo. Então, a gente pega o combustível até então, até agora, estava ali com 27% de etanol, 25% de etanol nos combustíveis premium, né? E eu pego o bico injetor gotejando aqui na oficina direto, e a gente pergunta para o cliente, ele fala assim, eu uso gasolina. Fala, pô, não é etanol? Não. E aí, muitos de vocês devem estar comentando aí, os meus são etanol, os meus são etanol. A minha pergunta para vocês é, na região de vocês, o etanol é vantajoso? E aí você vai falar para mim assim, Por quê? O que eu tenho visto é que Brasil afora, nas regiões onde o etanol é vantajoso, obviamente o cliente vai usar o quê? Etanol. Se o etanol é vantajoso, ainda mais que o carro ganha 13 cavalos, no caso do 1.0 TSI, né? Olha o número 13 aí, né? É 13 mesmo? 128, o outro é 115, né? Acho que é isso mesmo. Então, o cliente vai usar etanol nas regiões que é vantajoso usar etanol. Porque ele para no posto, ele vê o preço, ele sabe que o carro no etanol anda melhor, a autonomia do carro é boa, o funcionamento do carro, inclusive, é até mais liso no etanol. É incrível, mas a verdade é essa. Só que aí o pessoal fala assim, é proibido colocar etanol. O carro é flex, é proibido colocar etanol. Eu pego muito aqui
quando o problema é etanol, a bomba de alta contaminada com uma gosma. Quem aí já abriu bomba de alta para ver esse erro, tá? Então eu pego bastante aqui. Deixa eu olhar aqui, cadê a minha bomba de alta do CYT? Show de bola. Lá vem Giovana, com nossa coleção de bico injetor, que a gente trocou esse mês. Olha só. Tem pouco bico injetor aqui, tá, pessoal? Tá aí. Então, nós vamos pegar uma bomba de alta. Você vai abrir a bomba e você vai perceber que interno à bomba ela vai acumular uma gosma aqui, ó. Eu tinha ido atrás para pesquisar isso aí, já tem uma aula há quase 2 anos na imersão mostrando essa sujeira dentro da bomba de alta do motor do Up da minha irmã, que é um carro que abasteceu etanol 100% da vida, tá? Aquela gosma, eu fiquei pesquisando para saber o que era aquilo ali, se era algum subproduto de açúcar, né? Não sei, pô. Ah, etanol, né? Vem do açúcar. Será que teve uma reversão na reação química? Da onde vem aquilo? E, cara, a gente mandou avaliar isso aí, tá? A gente mandou avaliar. O carro da minha irmã, obviamente, sempre passou por manutenção conosco. Eu não tinha aberto a bomba de alta dela antes. A gente abriu para fazer uma aula, para poder ver os efeitos do etanol no longo prazo. E ela tinha uma pequena parte dessa gosma. A gente mandou avaliar e aquela gosma, ela é uma reação química, tá? Do etanol com o óleo de baixa qualidade. Óleo de motor de baixa qualidade e etanol reagem aqui na bomba de alta. E aí eu tenho esse acúmulo no fundo essa borra no fundo da bomba. Cara, meio que eu me incomodei com essa informação, porque eu falei assim, cara, mas tem carro com 30 mil quilômetros estourando bomba, estourando bico, né? E aí quando a gente para pensar, a gente lembra que o óleo de enchimento na fábrica é um. O óleo depois dos 10 mil quilômetros não é o mesmo. Pode não ser o mesmo, a gente nem sabe qual óleo é. E tem bastante histórico de, mas eu só fiz concessionária até hoje, né? E aí fica aquela dúvida se a gente tem algum problema com o abastecimento de óleo ou não. O fato é, com 30 mil é difícil de eu pegar aqui em Curitiba, mas com 60, 70, 80 mil, 100 mil quilômetros, bom, vocês estão vendo aí, né? A gente troca bastante bico injetor aqui na oficina, como eu falei para vocês, tá? E aí, Luciano, troco o meu combustível, não uso etanol? Eu estou já há um bom tempo, pelo menos 1 ano, indicando para os meus clientes que utilizem um aditivo no tanque se eles preferem usar etanol, tá? Ou abastecer um pouco de gasolina Podium junto com etanol no tanque. A minha mãe tem um T-Cross 1.4 e ela faz o uso desse tipo de mistura também. Ela coloca Podium e completa com etanol. O carro dela está com 30 e poucos mil quilômetros, tá? O T-Cross basicamente 0 quilômetro, comprou em 2024, 24. E ela mora no interior de São Paulo, então lá o etanol é bastante vantajoso, tá? Inclusive o carro da minha irmã continua sendo rodado no etanol até hoje, é um Up 2016. Estão falando que o seu irmão usa óleo ruim. Hã? Estão falando que o seu irmão usa óleo ruim. Pode ser. Pode ser, ela fez revisão em concessionária até os 40, 50 mil. Hoje não, hoje ela faz revisão com o Pérez. Grande Pérez. Grande Pérez, tá? E talvez uma das pessoas esteja perguntando aí, da onde vem o óleo, Luciano? Daqui, gente. Né? A bomba de alta está montada no cabeçote, tá? Olha a posição que ela fica. Eu tenho aqui um pistão na bomba de alta, que é impulsionado dentro da bomba. Ele tem uma certa vedação, né? Ele tem uma usinagem do pistão aqui dentro, que está aqui dentro, com a bomba de alta, mas parte do óleo pode passar nessa camisa aqui, e ele vai ser pressionado junto com o combustível. E, cara, você imagina, está aqui dentro da bomba, está com uma pressão mínima de 100 bar aqui no 1.0, tá? Mínima de 100 bar. Temperatura lá na casa
lá no alto. O que está acontecendo, entendeu? Qual que é o problema? E aí a gente lembra também, pessoal, que esse não é um problema exclusivo da Volkswagen. De novo, nós temos um país onde o combustível ele é ruim de uma maneira geral. Nós temos um sistema desenvolvido por Bosch, Volkswagen, Toyota, Fiat, todas elas sofrem com bico de injeção direta e bomba de injeção de alta pressão. É um sistema que, ao contrário dos indireta que trabalham de 4 a 7 bar, eu tenho um sistema aqui que, cara, o mínimo de pressão que a gente tem hoje é 40 bar. Os EA211 trabalham com 100 bar de pressão na marcha lenta, pessoal. Então você percebe que a condição de trabalho ela é 50 vezes pior? 50 vezes pior. Aí a gente lembra que na Suécia eu tenho o carro andando com E85. Lá é 85% de etanol. A gente lembra que na Europa como um todo, o etanol é o antidetonante utilizado no combustível. Então, eu acho que é um bode expiatório, todo mundo culpa ele. Tá? Ah, o etanol. E a gente não tem opção também, tem isso, né? No final das contas não tem opção. A gente não tem opção. Ah, então eu vou andar na gasolina. Tudo bem, pode andar. Ah, Luciano, é garantia se eu andar na gasolina não vai quebrar? Não. Porque meus clientes andam na gasolina e quebram do mesmo jeito. E os Toyota? Quebra. E os Honda? Quebra. E os Renault, Mercedes, agora injeção direta? Quebra. E no final das contas, o EA211, o motor da Volkswagen, a Volkswagen foi muito feliz em tudo isso, porque a quantidade de carro rodando na rua com esses componentes e o fator de ter muitos carros fez com que os componentes ficassem muito baratos. Pessoal, o bico do Renault Cardian custa R$ 1.400. O bico de um Toyota Corolla, de injeção direta, custa R$ 2.400. E um bico de EA211? 500 pila. Original, Bosch. Você percebe? Então, a Volkswagen foi muito feliz por ter um sistema onde ela tem vários carros usando o mesmo motor, o volume de carro é tão alto que o componente acaba ficando barato. Porque vale a pena para a Bosch colocar a linha dela para fabricar um monte desse, porque vai ter um monte de venda. Entendeu? Então, andar na gasolina não é garantia. Andar 100% no etanol, pelo que a gente vê no Brasil, mas não tem nenhum estudo sobre isso, mas pelo que a gente vê no Brasil afora, que todo mundo fala, tá? Ele tem uma incidência de quebra mais antecipada, ou mais rápida, tá? E aí é isso. A gente não tem combustível bom no posto, independente se é etanol ou gasolina. Ele pode estar sujo, ele pode estar de má qualidade, é muito difícil encontrar um posto. A bomba da Oroch custa R$ 10 mil. A bomba do quê? Da Oroch. A bomba desse novo 1.3 SCE? A Oroch é o Renault... É, o Cardian. Não, é o Renault picape, tipo todo. Deve usar o mesmo motor que as Mercedes 1.3. É isso aí, pessoal? Eu não sei, honestamente eu não sei. Eu sei que tudo é caro. O Sadoc falou que você não citou Peugeot. Então, se Peugeot não quer. Boa. Eu não citei o Peugeot, mas tá tudo bem. Estamos conversando? Tipo assim, ó, no final das contas, cara, não tem muito o que fazer. Dono do carro, a gente está aqui para consertar. A gente não vende etanol, nem gasolina, né? E a gente nem fabrica esses componentes. A culpa não é nossa. Tá? A Volkswagen, as montadoras como um todo, elas estão fazendo o quê? Elas estão colocando no mercado aquilo que foi exigido delas. Um carro que, nas condições de em perfeitas condições de uso, não polua. Tá? Então, no final das contas, mata o mensageiro. Né? Não mate o mensageiro. Olha, vamos consertar o carro. No final das contas, é isso que importa. Um abraço para o meu amigo ADG. Um abraço para o meu amigo ADG. Tá? Um abraço para o Alexandre. O Alexandre é um cara sério. O Alexandre é um cara que ele tem os momentos dele, né? Ele tá, inclusive, é o autista, é o legendário, ele tem os momentos de ódio dele, de raiva que ele expressa lá. Eu dou risada com os stories da ADG. A gente conversa bastante. Tá? Tem gente que acha que a gente é tretado, nós não somos, eu tenho um respeito enorme pelo trabalho do chefe. E, cara, ele é um dos caras que tem pesquisado muito sobre isso. Ele tem a Hércules dele lá, a máquina de bico injetor, falou muito mal de etanol durante muito tempo, essa é a verdade, né? E ele continua com essa sede de descoberta do que é o problema, tá? E, cara, tá aí. Nós temos várias coisas. Nós temos importante. E aí, Luciano, eu abro para limpeza? Cara,
honestamente, imagina o seguinte, eu não abro aqui na Alvento, tá? Eu não abro para limpeza preventiva, porque eu tenho um seguinte ditado. A partir do momento que você abriu, o filho é teu. Essa limpeza é preconizada pela fábrica? Não. Abriu e quebrou. Vamos supor, abriu. Estava funcionando. Ah, vamos fazer uma limpeza preventiva, cliente. Vamos. Abriu. 5.000 quilômetros depois, o cliente colocou um combustível ruim. Tadinho. Tadinho não, né? Mas assim, ele nem sabe o que está acontecendo, porque ele para no posto, manda abastecer, é o frentista que abastece. O cliente nem sabe o cheiro da gasolina boa, da gasolina podre, do álcool bom, do álcool hidratado. Não é muito sério. A ANP não está fiscalizando combustível, não tem verba para isso. Então, assim, dono de posto ruim pode fazer o que quiser, entendeu? A gente sabe que tem muito dono de posto safado por aí, essa é a verdade. E aí o cliente abasteceu e a bomba quebrou. E, poxa vida, ela não tinha quebrado antes, mas depois que se abriu, quebrou. Percebe? E, de novo, vou repetir com vocês. Eu não fiz os estudos químicos, tá? Eu não tenho os números de quando limpa não quebra, quando não limpa quebra. Eu não tenho esses números. Ah, esse produto. Está na hora do 750 do João 753. O que é o 750? João 753. E todos foram para casa. 20 para as 10. Pô, mas aí você está indo longe também, hein? A convivência com o meu cunhado. Citando a Bíblia, mano. Não. Então é isso, pessoal. Nós vamos desmontar esse motor juntos amanhã. A senha do PDF é Motor Service. Para quem quer o certificado de conclusão, tem que vir nas 4 lives. Tá? Se você não assistiu a live de ontem, vá lá e assista. Amanhã a gente começa a desmontagem, comentando peça a peça. Eu vou falar amanhã sobre o defeito da gaiola, que tem 2, 3 defeitos para a gente falar na gaiola e sobre a construção da gaiola. Nós vamos falar sobre o cabeçote. Nós vamos mostrar, enfim, trocador de calor. Vamos poder ver os pistões, vamos poder ver torque de biela, vamos poder ver a bomba de óleo desmontada. Cara, nós vamos olhar tudo isso aqui juntos. É um motor zero, eu acho que é uma experiência muito legal. Honestamente, eu acho que poucas pessoas tiveram a oportunidade de comprar um motor 0 km e abrir um motor 0 km e vocês vão poder acompanhar isso amanhã, tá? Então a gente vai estar aqui junto às 8 horas da noite. Beleza? Usem etanol quem quiser. Quem não quiser, tá tudo bem também. A hora que quebrar, a gente vai estar aqui para consertar do mesmo jeito. Beleza? Fiquem com Deus e buenas. Bora para a próxima aula.